Nada, senhor. Qual Vamos lá. página, professor? Página 274, por gentileza. A gente já corrigiu. Já corrigiu? Já. Aham. Ah, me equivoquei, então. Na anotação que eu fiz, eu errei, então. Desculpa. Então, página 275, por gentileza. Obrigado. Tá. Foi nada. Ah, que ocupa a internet, minha velocidade. Nova ordem mundial. Você é capaz de adivinhar de que país ou região são esses jovens dessas fotografias? E aí, olhando pela aparência dos jovens. Vamos lá, o primeiro. Vocês acham que região que vocês acham que é? Acertar o país não tem como, não vou, nem eu vou acertar. Da Ásia. A Ásia é boa? Asiático. Asiático. O segundo. O segundo. Para mim parece que são. Americano. Pode ser americanos também, tem uma comunidade negra alta, mas parece aqui ser do continente africano. E o terceiro, falando ao celular, pode tanto ser da Europa, mas pode ser das Américas também. Eu chutaria Américas. Ou do Norte, ou Central, ou do Sul. E aí tem uma perguntinha. Você já se reparou que jovens do mundo inteiro consomem os mesmos refrigerantes, usam as mesmas roupas e piercings semelhantes e se comunicam por meio de celulares bem parecidos? Isso é verdade. Acho que todo mundo É aqui moda. já percebeu isso. É moda. Faz parte hoje em dia. A gente adota outros estilos. Estilo punk, estilo do K-pop, estilo hardcore, heavy metal, funk, o jeito de se vestir também está sendo propagado para outros países. Tem até um outro nome, esse estilo popular que é reggaeton, se eu não estiver equivocado, que é um estilo mais... reggaeton, se eu não estiver... É um nome nesse estilo, que é um estilo mais pop, mais pedal funk também. Na minha época não tinha esses negócios não, viu? Nossa, desculpa aí. Mas enfim, a gente recebe influência de outros países, como piercing, tatuagens, etc. E aí, o que você sabe sobre a globalização? Aí vai estar fácil. Globalização é um processo que tem no mundo inteiro. Compra e venda de diversos produtos e serviços. E aí, antes de vocês iniciarem no ano, ou até no começo do ano, quando falava em globalização, o que vocês imaginavam? Nada. Nada? Todo mundo com sono, não é possível. Uma sala com ótimos alunos assim, tá todo mundo com sono. É claro. Tá igual o Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo. Não tava jogando nada. Aí foi só trocar o técnico, começou a jogar tudo. Ou seja, Claro. Ali só tem craque. Aqui só tem craque. Enfim, vamos Hoje é continuar. sexta-feira. Aí, Sexta não. hoje é segunda, cara. Hoje é segunda, cara. Já começou a semana. Relaxa, a gente vai ficar muito junto. Hoje, podia ser amanhã. sexta, né? Mas já de novo? Poderia tranquilamente ser sexta-feira. Mas Podia ser feriado, né? A semana não, é tão gostoso feriado. Ficar aqui trabalhando com vocês, etc. É maravilhoso. É nada, professor. É nada. É legal. É nada. A gente é só fonte de dinheiro, professor. Tem essa não. Você acha que a gente é burro? A gente é só fonte de dinheiro, professor. Mas eu fico feliz. Mete essa não. Mas eu fico feliz em fazer o que eu amo, em dar aula, estar aqui com vocês, em live, trabalhando, passando conteúdo, pensando na prova. Isso me deixa bem animado, bem empolgado. Tava sentindo falta disso. Eu estou muito feliz aqui. Enfim, as aulas minhas também estão sendo bem legais. E aí pergunta, será que é um fenômeno recente ou antigo? Se a gente parar para pensar, antigo, porque o que os portugueses e os espanhóis fizeram nas Américas? Não foi algo globalizado também? Não foi uma troca de cultura? Um ajudando o outro? Os portugueses trazendo os costumes deles, querendo impor a religião deles, tentando escravizar os indígenas, não conseguiram, foram lá e escravizaram os africanos, trouxeram para o Brasil. Então a gente tem muita cultura hoje no Brasil, é mistura de povos. Hoje o Brasil é um país extremamente diversificado, porque é um processo antigo, isso. Temos costumes indígenas, de povos europeus, asiáticos, vieram muitos japoneses, de povos do continente africano.
E aí fizeram uma pergunta que eu vou responder. É um processo bem antigo. Será um processo excludente, como dizem alguns, ou levará à construção de um mundo melhor para todos? Tem vantagens e desvantagens, pelo menos no meu ponto de vista. Claro que desvantagem é a concorrência, a ganância, as pessoas, quando são mau caráter, são canalhas, elas fazem coisas muito feias, não morais, para conseguir ter dinheiro. Melhora a vida de todos, com videogames, celulares, produtos eletrônicos e etc. E eu acredito que por isso vai levar a um mundo melhor, sim, porque a gente vai ter mais produtos, mais serviços, que vai melhorar na sua vida, como vem melhorando, coisas mais baratas, que vai diminuir nossos custos de vida, devido à concorrência. Claro, também tem aquela questão do quanto que a gente polui o nosso meio ambiente, o quanto a gente destrói, etc. E aí tem uma pergunta: o aquecimento global realmente existe? Tem muitos cientistas, vencedores de prêmio Nobel, PhDs, que falam que sim. Tem outros cientistas, também vencedores Nobel, PhDs, que falam que não existe o aquecimento global. E aí tem esse embate de dois lados, com bons argumentos, que vai falar que ou que existe ou que não exista o aquecimento global. Aí compete a cada pessoa ver um que lado fala e que outro fala. Aqui no Brasil, por exemplo, um dos mais famosos que fala que não tem aquecimento global é o professor da USP, Ricardo Augusto Felício. E o cara, ele é professor da USP, ele chegou nesse status, uma das melhores, se não for a melhor faculdade, universidade do país. Mas também tem muitos outros cientistas renomados que falam que o aquecimento global existe. Então aí vai de vocês pesquisarem esse tema para saber se existe ou não existe. Porque como tem uma divisão, como tem gente capacitada dos dois lados, é difícil falar que existe ou que não existe. No que o senhor acredita? O senhor acha que existe ou que não existe? Eu sei que a minha opinião vai acabar influenciando, mas eu acredito que não exista aquecimento global. Mas aí tem pessoa que acredita. Uma colega de professora de geografia numa escola em Praia Grande, ela acredita que existe. Da teoria malthusiana, por exemplo, ela acha que isso vai acontecer. Ela fala, não, eu sou malthusiana, eu acho que vai ter muita gente e pouco recurso lá na frente. Eu acho que não. A gente percebe já uma divisão aí. E aí esse é um assunto onde vai permitir que vocês pesquisem. E aí pensem com a própria cabeça. Isso vai ajudar vocês muito em filosofia no que vem. Quando vocês analisarem os dois fatos, os dois lados da mesma moeda de um fato, e aí sim ter opinião, ou então chegar a falar, não tenho uma opinião própria, ainda preciso de mais estudo, não entendo sobre esse assunto, por exemplo. Beleza? Continuando a leitura, alguma dúvida nessa parte inicial? Não? Zero. Globalização é um assunto bem simples, ainda mais com alunos tão qualificados como vocês. Vocês vão tirar de letra. Não fala assim, professor, senão fica até vermelho aqui, né, com vergonha. Não, vocês são bons alunos, vocês são bons alunos. Se tiver uma nota vermelha, eu vou ficar triste, não vou acreditar. Como que bons alunos tiram nota ruim? Então vocês vão ir bem, tenho certeza disso. Só não faz pegadinha, né? Não sei, vamos ver o que a gente vai fazer, ainda não conversei a respeito das provas. Eu vou conversar hoje com a Vera para saber como que eu faço, elaboro as provas. Se vai ser eu de fato que vai elaborar. Beleza? Continuando na página 276, tem lá globalização, um termo mais específico, mais aprofundado, pode ser definida como um processo histórico de crescente interligação econômica, social e cultural entre diferentes povos e países. Para alguns historiadores, a globalização teve sua origem nas grandes navegações europeias, nos séculos XV e XVI, ganhou impulso no século XVIII com a primeira Revolução Industrial e intensificou-se no século seguinte com a segunda Revolução Industrial. Ou seja, aquilo que eu acabei de comentar. Talvez a gente pode entender que o que aconteceu com portugueses e espanhóis, com os nativos das Américas, foi uma globalização. Apesar de não ser todo o globo, mas povos de diferentes locais trocando cultura, costumes, religiosidades, etc. Alguns historiadores acham isso, outros não. Para ver que na parte de humanas não tem algo difícil ter um fato que seja unanimidade. Há muita divisão. Até dizem, se é unânime não é ciência, se é ciência não é unânime. Por isso que
Aqui está bem claro. Alguns historiadores acham. Se vocês acharem, beleza. Se vocês acharem, não era todo o planeta conectado, eu acho que não é globalização ali, beleza. Aí vai com a opinião de vocês. E tem etapas das revoluções industriais. Não sei se vocês já viram etapas, eu até posso vir trabalhar lá na frente em geografia com vocês, agora em novembro, em dezembro, passando essas semanas de provas, as etapas das revoluções industriais, que é bem legal, e vocês vão saber o que cada etapa contribuiu. Tem gente que fala que a gente está na quarta, quinta revolução, enfim, mas é bem legal. A segunda é basicamente quando já tem outras fábricas que não mais as de tecido, não mais de roupas, a intensificação do uso de carvão, das ferrovias para transportes, outros maquinários, energia elétrica, e vai até começar a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos. Beleza? No século XX, as inovações tecnológicas ocorreram durante todo o tempo e em diferentes regiões da Terra. A partir dos anos 70, a dinâmica capitalista e os investimentos em ciência e tecnologia conduziram à automação dos processos produtivos e à descoberta de novas tecnologias em biotecnologia, química fina, microeletrônica, que se aplicam na computação, nas telecomunicações e robóticas. Só um resuminho rápido, se a gente for falar em revoluções industriais, a primeira vai ser lá na Inglaterra, com as roupas de tecido e etc. Aí depois já vem as ferrovias, o carvão, a energia elétrica, que vai começar em 1860, mais ou menos, que é ali quando começa, e vai até 1940, mais ou menos, por causa da Segunda Guerra Mundial, o foco do mundo é a guerra. E aí, em meados de 1950, mais ou menos, porque a guerra acabou, a Europa teve que se reconstruir, pegaram dinheiro americano, o Plano Marshall, é que quando os países começam a investir nessas áreas. E é chamada Terceira Revolução Industrial, que os países vão investir em robótica, em informática, em telecomunicações, etc. E a Quarta Revolução Industrial vai começar nos anos 90, que é quando a gente vai sentir os efeitos desses investimentos de décadas atrás, onde os países investiram nessas áreas, na formação, na pesquisa, para que os jovens que fossem vir nascendo se tornassem os novos gênios da informática, das telecomunicações, tanto que os principais gênios, os principais nomes nessas áreas nasceram todos depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Nos anos 50, 60, 70, 80, Elon Musk, se a gente pegar o Zuckerberg do Facebook, entre outros, nasceram nessa época, mais Steve Jobs, nasceram nessa época, foram crianças beneficiadas com investimentos nessas áreas. Algumas vindas da área militar, como a internet, por exemplo, que era uma comunicação interna. E a Quarta Revolução vai ser quando a gente sente esses efeitos. E o que isso impacta na nossa vida? Que, por exemplo, o celular impacta na nossa vida. Já modificou? Se eu pegar aqui meu celular. Hoje, com o celular, a gente consegue paquerar, por exemplo. Para quem é adulto, tem o Tinder, Badoo e etc. Tem trabalho. Para quem já é adulto também, você pode cadastrar um currículo no InfoJobs, LinkedIn, procurar emprego. Você pode se comunicar, por exemplo. Você pode pedir uma comida por aqui. Você pode ir de um ponto a outro com o Uber. Aqui, você pode saber quando o ônibus está vindo. Você tem uma agenda. Aquela Siri, não sei o nome, ela faz tudo para você, você programa tudo aqui. E o quanto isso impacta na nossa vida. Por exemplo, procurar emprego. Antes, você ia nas lojas, distribuía currículo, esperava. Hoje em dia, você ainda pode fazer isso. Tem muita loja que aceita durante o dia, só durante o dia, ou ambos. E à noite, quando você chega em casa, que as lojas fecharam, você vai no computador e procura emprego. Manda currículo para até outros locais mais longe de você. Você vê concurso público, você faz inscrição, você paga online, aí você só vai fazer a prova, por exemplo, na cidade. A maneira de paquerar também mudou. Hoje, quem é adulto pode paquerar no trabalho, na faculdade, enfim. E também pode por aqui. Comida, quem é adulto tem conta, também pode pedir comida por aqui. Você não precisa mais pegar um telefone residencial e ligar para outro telefone residencial e pedir sua pizza, por exemplo. Você tem o iFood, o Uber Eats, que você vai lá, pede sua comida. O Uber Eats, no começo, você ganha desconto, você paga R$2, R$3 nos pedidos. Enfim, hoje mudou demais nossa vida. Hoje não tem como a gente imaginar nossa vida sem o nosso celular.
no trabalho, a gente depende para se comunicar. Mesmo antes da pandemia, se a gente for falar em 2019, era comum as pessoas se comunicarem no trabalho pelo celular, ter os grupos de WhatsApp, receber e mandar mensagem, muita coisa era decidida por aqui, reuniões, etc. Claro que intensificou-se com a pandemia, com o isolamento, mas até 2019 era muita coisa. E se a gente for parar para pensar, o que ainda pode vir? O que a robótica pode fazer para nós? O que a nanotecnologia pode vir a fazer para nós? O que a automação industrial? Será que a gente não vai ter robô que faça isso para nós? Será que não vai nos ter avanço na medicina e vai impactar ainda mais a nossa vida? Beleza? Essas são rapidamente as revoluções industriais. E aí vai começar aqui o textinho, a terceira revolução industrial. Aqui está a série de inovações ocorrida nos anos 70, anos 70, 50, que é quando os países começam a investir mais ou menos. Alguns antes, outros depois, Estados Unidos antes, Europa um pouco depois. Revolução técnico-científica informacional, ou terceira revolução industrial. A foto ao lado mostra aspectos dessa revolução. A alta tecnologia aplicada à medicina. Note que os cirurgiões estão concentrados no monitor enquanto operam o paciente. Ou seja, essa é uma imagem recente, claro. É comum hoje você vai fazer uma cirurgia, o médico nem olha para a pessoa, olha para a tela que tem uma imagem ampliada. Isso é a tecnologia microcâmera que entra ali na pessoa e gera essa imagem de alta qualidade para o cirurgião poder fazer Isso é o futuro. É o futuro ou presente. Tem gente que tira, por exemplo... professor, mas no futuro vai ser mais legal. Vai ser mais legal. Sempre o futuro é mais legal, porque sempre a gente vai ter mais inovações. Mas se a gente comparar hoje, nosso presente, com o passado de 20, 30 anos atrás, hoje está legal. Hoje é o futuro de quem era jovem no passado, por exemplo. Então é meio relativo isso. Mas sempre vai melhorar, claro. E aí tem lá, dialogando. O que se distinguiu particularmente o século XX em comparação com qualquer outro período recente foi uma tendência contínua e acelerada de mudança tecnológica com efeitos multiplicativos sobre praticamente todos os campos da experiência humana. Basicamente, tudo que a gente faz, do nosso acordar ao dormir, envolve o celular. O celular acorda a gente, vai mostrar a nossa hora, vai mostrar o caminho que a gente faz para o trabalho. Se a gente se atrasar, estiver em cima da hora, o celular vai dar um jeito de levar a gente para o trabalho com o Uber, a gente vai pedir comida, a gente vai falar com os nossos familiares, vai avisar que está tudo bem, a gente posta nas redes sociais o que a gente está fazendo, e as pessoas ficam sabendo do nosso dia a dia, sem a gente ter que contar um para o outro. Amigos e familiares acompanham o nosso dia a dia e sabem da nossa vida pelo que a gente posta. E durante o século XX isso foi mudando muito rapidamente. Porque se a gente pega o século V, VI, VII, VIII, as mudanças eram poucas, progressivas. Vai ter mudança de um período a outro. Tanto que tem historiador que fala que só houve mudança de fato na sociedade com a primeira revolução industrial. Tem outro historiador que fala, não, houve mudança antes, que talvez era quando a Igreja Católica perdeu influência. Mas na vida das pessoas só teve mudança de fato no século XX. Um século, se a gente pegar um período de 100 anos, que teve mudanças radicais, foi o século XX. Se a gente pega o início de 1901 e 2 até 1990, 91, 93, a vida do ser humano mudou drasticamente, muito. Tudo era outro mundo. Aí se a gente compara, 1401 até 1490, mudou pouca coisa. 1430, 1301 até 1390, pouca coisa. 1101 até 1191, pouca coisa. Agora, nesse recorte de século, mudou demais, demais, demais. Um jovem dos anos 90 não era o mesmo um jovem dos anos 1900. Era outro mundo, vivia-se mais. Inovações, músicas, baladas, festas, enfim, muita coisa nova nos anos 90. Celulares já existiam, clipes, shows, que não tinha naquela época. E agora já tá. Naquela época era concerto, ópera, acabou. Hoje em dia não, já outros acontecimentos. O próprio futebol já mudou bastante. Basquete, esportes olímpicos, ficou muito mais profissional, enfim.
Mudou demais. Beleza? E aí, você seria capaz de dar alguns exemplos de mudanças tecnológicas recentes? Várias. Celulares, jogos eletrônicos que começaram a surgir nos anos 90, os consoles, inovação na medicina, N acontecimentos do nosso dia a dia que está impactando a todos nós. Globalização, página 277. Características. Como principais características da globalização, se pode citar a internacionalização da produção, separação entre criação dos produtos e sua execução. A criação e o desenvolvimento de produtos são mantidos, no geral, no país de origem. Já a produção e distribuição são transferidas para o exterior. As coleções de Nike, por exemplo, são criadas nos Estados Unidos. Já a produção ocorre no Sudeste Asiático, na China principalmente. Lá eles imaginam os modelos, o que vai ser e etc, o que o povo quer, e é produzido em outros países. Graças à tecnologia, eles mandam por e-mail o que querem, etc. Uma pessoa viaja e acompanha a produção, enfim. As empresas multinacionais que estão em várias nações, ou transnacionais, que transcendem nações, produzem geralmente em lugares onde a mão de obra é barata, como a China. Os impostos são baixos, a legislação trabalhista e ambiental não são rigorosos, e a energia elétrica é barata. A China, ela tem muitas usinas termoelétricas que são movidas a carvão. E da questão do aquecimento global, se o aquecimento global existe, a China não se importa. Tá nem aí, ela está pensando no lucro, na parte econômica e gerar emprego para a sua população. Se o aquecimento global não existe, os chineses sabem e não estão se importando, mesmo com as pequenas consequências que geram para as localidades ali onde tem as usinas termoelétricas, o ar extremamente poluído. Mas, enfim, onde tem uma legislação ambiental e trabalhista que não seja rigorosa, que o país fala assim, ó, pode vir, pode construir, derrubar, fazer o que quiser, não tem BAM, não tem nada, vem, faz, tá de boa. As empresas querem, a empresa não quer ter dor de cabeça. Ela quer vir montar rapidamente, quer que seja mão de obra barata, ela quer que a energia seja barata, para ela diminuir os seus custos, aumentar os seus lucros, para compensar ficar naquele país. Senão ela vai para outro país. O que importa para ela é o lucro. O meio ambiente fica, para a maioria das empresas, em segundo plano. Claro que isso vem mudando, mas, via de regra, era assim. Beleza? Faltam 10 minutinhos, infelizmente, para acabar a aula. B. O aumento crescente da circulação de capitais. Uma imensa quantia de dinheiro circulada pelo mundo em busca de lucro rápido. Esse dinheiro investido em aplicações é chamado de capital especulativo. Ou seja, você investe ali, esperando que vai crescer aquela empresa, na ação da empresa, aí você está especulando que aquela empresa vai crescer, vai prosperar, e você vai ter o lucro, vai pegar esse lucro, vai investir em outro lugar, e vai ficar sempre na especulação do que vai acontecer. Ou então, se um país vai entrar em crise, se não vai entrar em crise, se tem conturbação política, se entra um novo presidente que vai melhorar a economia, que vai diminuir impostos, aí você está sempre especulando o que vai acontecer. Você tira do seu país, coloca em outro, numa empresa aqui, numa empresa acolá, você sempre está especulando o que vai acontecer. Uma menor parte do dinheiro em circulação é usada para financiar a indústria e o comércio. Esse dinheiro é chamado de capital produtivo, ou seja, uma pequena parte as pessoas pegam para investir na construção de fábricas, indústria, comércio. São pessoas que trabalham a vida toda, pegam o seu dinheirinho, abrem uma lojinha, e aí investe todo o seu dinheiro ali naquela produção, naquela fábrica, naquela lojinha, que vai gerar muitos empregos. Em geral, quem mais emprega são os pequenos e microempreendedores. E essas pessoas pegam esse dinheiro para investir em diversos locais. Os analistas calculam que 90% do dinheiro que circula pelo mundo é capital especulativo e apenas 10% é capital produtivo. E aí temos bolsas de valores, Tóquio, Japão, Nasdaq e Bovespa em São Paulo. Olha lá. Temos a de Tóquio, que é no Japão, Nasdaq, que fica em Nova York, e a Bovespa, que fica em São Paulo. Utiliza pregão eletrônico. Quem dá mais ação da empresa X, vendendo a tanto, quem compra, não sei o quê. Um leilão, a pessoa oferta, outro vem oferta, e aí fica sempre nessa especulação do que vai acontecer.
Em poucos segundos, alguns toques no teclado, os capitais podem migrar da Bovespa no Brasil para a Bolsa de Tóquio no Japão, depois seguir para a Nasdaq em Nova York, nos Estados Unidos, e voltar para a Bovespa. Adequando-se ao fuso horário de cada país, os capitais circulam sem parar durante as 24 horas. Porque são 12 horas de diferença entre Brasil e Japão, mais horas em relação aos Estados Unidos. Então, quando é madrugada em um, é dia em outro, e vice-versa. E aí fica essa movimentação o dia inteiro funcionando. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Não? Não. Agradeço aqui. Nenhuma, senhor. Boa. C. O aumento extraordinário do comércio mundial, o que tem gerado uma integração cada vez maior dos mercados. Essa explosão do comércio mundial foi estimulada pela abertura dos comércios da China continental e do leste europeu, por organizações internacionais como a Organização Mundial do Comércio, OMC, e pela adoção do neoliberalismo por governos de boa parte dos países do mundo. E que todo mundo viu que na prática o socialismo não funciona, como o Vietnã. Aí migrou para o capitalismo, até para a China, viu, meu? Depois de Mao Tse-tung, com 30 milhões de mortes, vamos migrar para o capitalismo e vamos permitir uma abertura econômica, que as pessoas tenham lucros, o governo não vai controlar nada da economia, vamos oferecer mão de obra, energia barata, sem legislação trabalhista ambiental, e vamos se adequar ao mundo, porque a gente tem que alimentar mais de 1 bilhão de pessoas, tem que gerar emprego para essas pessoas. E aí a China foi aderindo ao capitalismo, os países que foram saindo da União Soviética foram aderindo ao capitalismo também, porque eles sofreram demais com o comunismo. Vocês vão ver quanto que eles sofreram. É que a gente não viu ainda esse ano, mas... Ah, não, a gente viu bastante hoje. Quanto que eles sofreram bastante com o socialismo, eles migraram para o capitalismo, e aí a OMC existe para meio que regulamentar e punir quem é o mau comprador. Se um empresário de um país vende para empresário de outro e não paga, aquele país é punido, aquela pessoa ela é punida. E a OMC cria regras para dar transparência, honestidade, lisura nas relações internacionais e para fomentar, para falar, não, pode comprar que esse país é de boa, esse país é tranquilo, esse país não teve ninguém punido. Esse país teve muitos empresários punidos, esse país não negocia direito, recebe dinheiro e não vende, ou então fala que vai comprar e não dá o dinheiro. A OMC existe para meio que regulamentar e dar uma transparência para o comércio mundial. E aí, temos aqui neoliberalismo para saber mais. Deixa eu ver se dá tempo de explicar para vocês fazerem a 1 e a 2. O neoliberalismo é uma doutrina baseada no pensamento do economista norte-americano Milton Friedman, da Escola de Chicago. Tem várias, tem a da austríaca, tem a socialista, etc. De 1912 a 2016, autor de Capitalismo e Liberdade, 62. Defende livre concorrência entre empresas e países, fato que, segundo assegura o equilíbrio econômico, não intervenção no Estado na economia, a privatização, isto é, a venda das empresas estatais e particulares para fomentar a concorrência, a abertura do mercado nacional aos capitais e mercadorias estrangeiras, diminuição dos gastos de seguro-desemprego, aposentadoria, auxílio-doença e etc. E aí foi aplicado nos Estados Unidos, com Ronald Reagan, na Inglaterra, com Margaret Thatcher, que está sendo aplicado no Brasil na medida do possível com Jair Bolsonaro, Donald Trump e etc. E aí temos lá, para vocês fazerem em casa, por gentileza. Beleza? Segundo os defensores do neoliberalismo, a abertura do mercado à concorrência internacional obrigaria os fabricantes nacionais a melhorar a qualidade e diminuir os seus preços, e quem sairia ganhando com isso seria o consumidor. Já os críticos do neoliberalismo argumentam que a abertura do mercado nacional aos capitais e produtos estrangeiros prejudica a indústria nacional, que gera desemprego e favorece as multinacionais, já que eles não têm condição de combater e ter essa tecnologia. E aí vai perguntar, com qual dos dois pontos você concorda e por quê? Aí vocês vão dizer, eu concordo com os críticos do neoliberalismo. Eu concordo com os que elogiam o neoliberalismo. E aí vocês vão dizer o porquê, beleza? Não importa se vocês ficarem do lado dos críticos ou dos apoiadores, beleza? Porque cada um tem uma opinião sobre isso. O que vocês colocarem está certo. Fazendo está certo. Nessa área não tem certo e errado. Tem apenas a visão de vocês. Porque em economia, temos a visão dos neoliberais da escola austríaca, tem dos neoliberais da escola de Chicago, Estados Unidos,
Tem a visão dos liberais, que é mais austríaca, que é pouco divergente. Tem a visão dos socialistas, dos sociais democratas, que acham que tem que ter uma abertura econômica, mas tem que cobrar muito imposto, mesmo que isso aumente o valor do produto para o Estado gerar serviços da saúde, segurança, educação. Tem várias versões, várias maneiras de enxergar a economia. Tem um artigo no site do Ludwig von Mises, que pega 17 temas aleatórios e dá a versão de 4 escolas de economia sobre esses temas, de 4 economistas diferentes. Então, não há uma unanimidade na economia. Por não haver essa unanimidade, vocês vão colocar se concordam ou discordam. E por quê? Beleza? Aí amanhã a gente corrige e continua avançando na matéria. Beleza? Beleza. Alguma dúvida por enquanto? Não, Não, nenhuma. A internet travou agora? Deu para ouvir bem? Deu. Eu peço desculpa pelo errinho aqui, essa internet aqui é bem ruinzinha. Se eu tivesse travado, daria um jeito de ou pro Aquarela, ou para casa da minha mãe, enfim, meu sogro, minha sogra, para poder aplicar a aula, e aplicaria agora no que seria a segunda aula. Então, no que seria a segunda aula, por gentileza, façam essas 2 perguntas, fazendo, concordando, discordando, tá certo, mas eu quero que vocês pensem com a própria cabeça e tenham uma opinião própria, beleza? Beleza. Beleza. Qual página? Página 279. Ok, obrigado. Falou, tchau, tchau. Até amanhã com mais uma aulinha de história. Tchau, tchau.